Você sofre porque é regido pelas 3 leis de sobrevivência, a do indivíduo, do ser único e da espécie. E o que você precisa é identificar em quais dessas 3 leis você está se sentindo ameaçado ou está sendo ameaçado. Ameaças à sobrevivência. A terceira causa do sofrimento. A primeira causa são as programações hereditárias, a segunda, o desrespeito às leis cósmicas, e a terceira e principal causa do sofrimento, por isso deixei por último, as ameaças à sobrevivência. Qualquer ameaça à sobrevivência gera no ser humano insegurança, medo e faz sofrer. Assim também acontece com todas as espécies vivas. O ser vivo, para viver, primeiro precisa sobreviver. Então são 3 as leis de sobrevivência. E você que está passando por alguma espécie de sofrimento, vai se analisar a partir de agora para verificar qual lei de sobrevivência está te ameaçando. A primeira lei de sobrevivência é a sobrevivência do indivíduo. Como ser vivo, todo indivíduo luta para sobreviver. A lei de sobrevivência é a lei mais forte, mais poderosa registrada no subconsciente do ser vivo. Todo ser vivo tem subconsciente. Animais e plantas menos desenvolvido e o ser humano muitíssimo desenvolvido. A primeira função do subconsciente é garantir a sobrevivência do ser vivo. E ele já está presente em nossa vida desde a concepção, quando se unem o óvulo e o espermatozoide para formar a primeira célula, o ovo. Então ali o subconsciente já começa a registrar tudo o que acontece com a gente. Fora a carga que ele traz como herança das proles paterna e materna, ele passa a registrar tudo o que acontece nesse período da concepção para cá, período de gestação, nascimento, infância e ao longo da vida. E sempre quando ocorre uma ameaça à sobrevivência, ele desenvolve mecanismo de defesa como forma de proteção. Na área psicoterápica, a gente não trabalha com a palavra cura. Cura é uma palavra da área médica e da área espiritual. Na área psicoterápica, nós buscamos o equilíbrio, porque nós entendemos que as emoções que movem a nossa vida, elas têm 2 polos, positivo e negativo. Então só tem 2 tipos de emoções, positiva e negativa, e essas emoções, elas movem a nossa realidade. Então não tem como você se conduzir ou se pautar apenas pela emoção positiva ou pela negativa. Os extremos são maus, o equilíbrio é o ideal. Ninguém vai ficar livre definitivamente dos seus medos, das suas inseguranças, das suas ansiedades e de tudo aquilo que é negativo. Também ninguém vai ter uma vida pautada apenas na positividade, no otimismo, segurança, coragem, fé e amor. Essas 2 forças emocionais, elas fazem parte da nossa vida. Elas estarão sempre presentes em nossas vidas, porque a emoção é um mecanismo de defesa. Quando a gente sente medo, quando a gente sente dúvida, quando a gente sente insegurança, quando a gente sente pânico, fobia, quando a gente sente dor, quando a gente fica doente, tudo isso são mecanismos de defesa da nossa mente. Portanto, tudo isso é necessário para que nós possamos estar sempre buscando o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Então você não precisa ficar aí tenso, irritado, nervoso, inseguro, só porque você se vê muitas vezes acometido por essas emoções negativas. Elas fazem parte da sua vida e vão existir sempre na sua vida. O que você precisa aprender é usá-las na dose certa, ou seja, colocá-las em equilíbrio. Quando você se sente ameaçado, seja na lei de sobrevivência do indivíduo, seja na lei de sobrevivência do ser único, seja na lei de sobrevivência da espécie, você fica com medo. O medo, ele é, em última análise, sempre o medo de morrer. Ninguém teria medo se não morresse. Então, o medo da morte é o grande problema do ser humano. Faz com que o ser humano se sinta ameaçado. Eu não estou falando só a morte do ser vivo, estou falando também da morte daquilo que para nós tem valor, daquilo que para nós tem importância, como, por exemplo, a morte de uma amizade, a morte de um relacionamento de amor, a morte de uma profissão, de um emprego, a morte de um negócio, de uma empresa. Sempre que nós estamos na iminência de uma perda significativa,
nós nos sentimos ameaçados, desprotegidos, inseguros e sofremos. Aí entra um ciclo vicioso que justifica o seu sofrimento. Quando você está diante de uma ameaça, você sente medo, fica inseguro. A insegurança faz sofrer. O sofrimento libera uma alta carga de emoção como defesa. Liberar uma alta carga de emoção torna a gente frágil, torna a gente sensível, torna a gente vulnerável, torna a gente sugestionável. E quanto mais sensível, quanto mais vulnerável, quanto mais sugestionável, maior é o seu poder mental. E maior é o poder que a sua mente exerce sobre a sua própria vida. Por isso que muitas pessoas acabam dizendo que ser sugestionável não é bom, é ruim. Eu não diria a mesma coisa, eu não afirmaria isso. O que acontece é que as pessoas sugestionáveis, elas acabam usando o poder mental desencadeado na sugestionabilidade de uma forma negativa, e elas acabam sendo vítimas do seu poder mental. Então você que é sugestionável, saiba que você não é uma Maria vai com as outras, que você é uma pessoa possuidora de um poder mental mais intenso do que as pessoas comuns. O que você precisa aprender é usar esse poder mental, é canalizar esse poder mental construtivamente, é usar a sua sugestionabilidade para as coisas positivas. Ou seja, se você descobre que é sugestionável, você passa a ser obrigado a usar a sua mente positivamente, porque a mente é poder, mas é uma faca de dois gumes, tanto constrói como destrói. E se você se nutre de pensamentos negativos, se você expande a emoção do medo, você vai acabar sendo vítima das suas próprias emoções, dos seus próprios medos. Mas se você expande esse poder ou canaliza esse poder para o lado construtivo das suas metas, dos seus sonhos, dos seus objetivos, você vai desencadear um quanto de energia mental que vai te impulsionar para as suas realizações. E você terá tudo para ter uma vida saudável, próspera, bem-sucedida e feliz. A segunda lei de sobrevivência é a lei de sobrevivência do ser único. Ninguém quer ser cópia de ninguém, porque você tem a sua própria individualidade, a sua própria identidade, e é por isso que você tem a sua digital. Todos somos indivíduos. E por sermos indivíduos, somos únicos. E por sermos únicos, ninguém quer ser cópia de ninguém, ninguém quer ser xerox de ninguém. E para se sentir diferenciado, o ser humano busca ser especial. Ele busca fazer valer que ele é ele e que ele não é o outro. Por isso, você, pai, você, professor, cuidado ao comparar seus filhos ou seus alunos. Quando um pai compara um filho com outro, ele logo salta a besta dele e fala assim: eu não sou ele, eu sou eu. Logo, a nossa natureza clama pela individualidade, porque a lei de sobrevivência do ser único, ela está registrada no subconsciente do ser humano, e ela sempre vai buscar impulsionar o ser humano para se sentir especial, porque nós somos filhos do amor. E para nos sentirmos amados, validados, reconhecidos, importantes e com valor, para nos sentirmos únicos, a nossa natureza profunda vai buscar nos projetar, nos destacar. E é aí que você vai entender as competições que nós travamos, as batalhas em todas as áreas da vida. Na área atlética, cada um querendo chegar em primeiro lugar, ser classificado em primeiro lugar. Na área intelectual, cada um procurando se destacar mais. Na profissão, cada um procurando se destacar mais. Na vida social, cada um querendo se destacar mais. Nos negócios, cada um querendo se destacar mais. Lá na comunidade, cada um buscando os primeiros lugares nas tarefas, buscando patamares que lhes projetam, que lhes colocam em evidência, porque precisam que os holofotes estejam voltados para eles, precisam ser vedetes. Nós, seres humanos, queremos ser vedetes, queremos ser aplaudidos, reconhecidos, queremos ser mimados, protegidos, bajulados. Tudo isso é pela nossa necessidade de amor, porque nós coexistimos com o Criador, e ao sermos gerados para o ventre da nossa mãe, caímos numa redoma carente de amor dos nossos pais, e ao sermos lançados para esse ventre cósmico, nós passamos a vida toda buscando a essência do amor divino, do qual nos distanciamos. E é por isso que nós buscamos sempre estar em evidência,
para nos projetarmos de volta para a essência do amor divino. E quando nós não conseguimos, nós sofremos. Então não tem nada que faz o ser humano sofrer mais do que se sentir rejeitado. E a rejeição, ela é a geradora de todos os males da humanidade. Não se conhece um problema de ordem emocional, de ordem social, que não esteja relacionado à rejeição, à delinquência, o vandalismo, os crimes, os suicídios, o homicídio, o maltrato às mulheres, os divórcios, a autoestima negativa, a agressividade, o baixo rendimento escolar, a violência, a prostituição, a corrupção, tudo isso está relacionado à rejeição. E a rejeição, ela nos projeta para um processo de chamar atenção, seja pela via positiva ou seja pela via negativa, como disse o filósofo, se falam bem ou se falam mal, falam de mim, porque o propósito a nível subconsciente, e lembrando que o subconsciente é cego, irracional, é burro, a função dele é nos proteger, e ele vai buscar sempre formas de fazer com que a gente chame atenção, e ele não sabe o que é negativo e o que é positivo. Então, se falam bem, se falam mal, se a gente se projeta positivamente ou negativamente, mas isso nos coloca em evidência. E ao nos colocar em evidência, nos faz sentir únicos, nos faz sentir especiais. Agora, é só você olhar para os líderes do tráfico, nas favelas principalmente, como eles são condecorados, como eles ostentam o poder, como eles ostentam a luxúria, a vaidade, e como eles são idolatrados pelos seus seguidores, pelo seu exército, que a gente hoje já tem acesso pelas mídias sociais. Eles mesmos exibem essa postura de chamar atenção, munidos de arma como se fosse um exército pronto para guerrear na defesa do país. Mas ali eles se sentem importantes, valorizados. Se eles não têm o valor da sociedade, se eles não têm o valor da sociedade organizada, da família, eles se sentem valorizados entre eles, eles se projetam entre eles e de forma que passam a se sentir importantes. A terceira lei de sobrevivência é a lei de sobrevivência da espécie. Quando o indivíduo ele não consegue se sentir protegido, ele se agrupa como forma de garantir a sobrevivência. Isso está presente em todo ser vivo, seja entre os animais, seja entre as plantas, seja entre os seres humanos. Os animais se juntam em bandos, em manadas, em cardumes e por aí afora. As plantas em pessegais, em bananais, em coqueirais, são formas de garantir mais fácil a sobrevivência da espécie. O ser humano, ele se junta em casal, família, se junta em sociedade, se junta em cooperativa, em associações, se junta em clubes, agremiações, em cidades, em estados, países, nações, em tribos, em clãs. É assim que funciona a lei de sobrevivência da espécie. As leis de sobrevivência, elas estrategicamente, como garantia da sobrevivência, porque essa é a função do subconsciente, elas funcionam na ordem que eu as abordei aqui. Da lei do indivíduo, depois o ser único e depois a espécie. Porque a lei de sobrevivência é uma lei instintiva, é uma lei natural, é uma lei do subconsciente. Então, a primeira forma de garantia da sobrevivência ela é instintiva, ela é irracional. Está expressa na lei de sobrevivência do indivíduo, através das ameaças internas, os instintos de fome, de sede, doença e etc. E as ameaças externas, assaltos, acidentes, frio, calor, e os instintos de ataque e defesa. Então, sempre quando a nossa sobrevivência está ameaçada, a gente acaba se sentindo inseguro e sofrendo, e o sofrimento aqui não é um castigo, é só um mecanismo de defesa que está sendo acionado para você perceber que alguma coisa está errada. Então, quando você, por exemplo, sente dor, a dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Você pode até tomar um remédio para aquela dor, mas é mais sábio você buscar descobrir a causa daquela dor, porque atrás da dor tem um problema ali que pode se tornar uma ameaça para a sua vida. Então, ao buscar solução para a sua dor, é melhor que você busque também solução para o que está atrás dessa dor, gerando esse mal para você. A lei de sobrevivência do indivíduo, ela é antiética, ela não é moral, não é pautada na moral, porque o que prevalece aqui é garantir a sobrevivência. Um dia eu estava num campo de futebol à noite, na roça, perto da casa da minha mãe. Terminou o jogo, ficamos ali na resenha, como a gente costuma falar.
e tomando uma cervejinha, comendo um tiragosto, e o pessoal foi indo embora devagar e mais tarde um pouco eu também me despedi para ir embora. Minha mãe morava a uns 200 metros e ao ir embora tem um córrego com uma ponte e depois do córrego tem um pé de árvore grosso. Ao passar ao lado daquela árvore, era noite, um colega se escondeu ali atrás e pulou na minha frente e me deu um susto. E sabe o que aconteceu? Eu dei um soco no meio do olho dele. E ele foi no chão e falou: olha o que você fez comigo. Aí eu falei assim, eu pensei que fosse uma onça, pensei que fosse um assaltante. Então ali não deu tempo de eu olhar a cara do caboclo e entender que era um amigo meu. Ali eu estava diante de uma ameaça e ali eu tinha que me proteger. Ainda que aquele soco tivesse matado ele, eu incorresse em problema maior. Mas ali naquela hora nada disso foi avaliado, porque ali a razão ela não entrou em cena, ali entrou o instinto de defesa. E muitas vezes isso acontece com muita gente. Então a lei de sobrevivência do indivíduo é irracional, ela é movida no subconsciente e por isso você tem que buscar de forma racional se proteger antes que o mal lhe assombre, quando isso é possível, né? Depois, a lei de sobrevivência do ser único, na sequência, você vai procurar ser especial, então aí entra a referência da relação afetiva, da relação de amor. O ser humano, quando fere essa lei, ele sofre, porque ele se sente desprotegido, carente, sem amor. Então ele desenvolve aí as doenças mais comuns que têm origem na lei de sobrevivência do ser único, são as doenças mentais afetivas, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico e muitas outras nessa mesma linha, os transtornos bipolares, os quadros maníacos depressivos. Então, todas essas doenças, elas são originadas na ameaça do ser único. E o ser único, para se sentir especial, eu preciso também te alertar para o absurdo da irracionalidade que acaba acontecendo com muita gente. As pessoas acabam se expondo ao sofrimento e outras pessoas ao sofrimento para se projetarem a todo custo, de qualquer jeito. Pisam em cima dos outros, exploram os outros, geram sofrimento para os outros, anulam os espaços dos outros, porque o negócio é se projetarem, é estarem em evidência, e para estar em evidência tudo vale. Isso para as pessoas que não têm uma boa formação e não têm consciência. Eu quero te alertar para outros patamares ainda que pode te colocar em sacrifício maior, como por exemplo, a pessoa, para ser vista, desenvolve a vaidade, ela precisa de andar sempre bem arrumada, sempre bonita, ornada de joias. Então ela acaba entrando numa linha de consumo que não cabe no seu bolso e ela depois paga com sacrifício, comprando carros caros, comprando casas caras, fazendo passeios fora das suas possibilidades. São formas de manifestação do ser único e se você não sabia disso, procura olhar que atrás disso tudo existe uma rejeição muito grande, sua autoestima está muito baixa e você, na verdade, não está precisando de estar no patamar que você está se colocando ou buscando se colocar. O que está acontecendo com você é que você, como diz o paulista, é um puta rejeitado e está precisando vencer a sua rejeição. Vencendo a sua rejeição, você vai superar essa deficiência, você vai superar essa angústia, essa ansiedade que certamente é gerada aí, você vai superar a depressão, o pânico e você vai resgatar a sua saúde e o seu equilíbrio. E quando essas duas leis elas estão sob ameaça, aí vem a lei da espécie. Você vai procurar se juntar a alguém como forma de garantia. Agora, eu queria falar para você o seguinte, instintivamente, irracionalmente, a ordem que prevalece as leis de sobrevivência é a do indivíduo, do ser único e, por último, a da espécie. Mas, dentro da formação da consciência, é o contrário. Primeiro deveria ser a da espécie, a do ser único e a do indivíduo, por último. Porque a lei do indivíduo está relacionada ao nosso cérebro original, ao córtex cerebral, onde rege os nossos instintos de sobrevivência, ataque, defesa, fome, sede, metabolismo, reflexo. A segunda lei do ser único está relacionada à segunda camada do cérebro, a região límbica, onde desenvolve as emoções e o senso de amor, de afetividade. E a terceira lei está relacionada ao neocórtex, ao cérebro pensante, que faz uma associação direta com a mente divina. Então, o Espírito Santo é o grande unificador. O Espírito Santo é a luz maior. Então, quando você se deixa reger pela lei da espécie, você vai desenvolver o senso de oblação, vai desenvolver o senso de fraternidade, de solidariedade,
A lei de sobrevivência da espécie te resgata do individualismo, te projeta para uma relação superior, para uma relação afetiva e depois para uma relação social mais poderosa, mais abrangente. Então é pela lei de sobrevivência da espécie que nós entendemos, compreendemos que o ser humano está unificado ao todo cósmico e que toda a humanidade ela pertence à mesma essência. Você sofre porque é regido pelas 3 leis de sobrevivência, a do indivíduo, do ser único e da espécie. E o que você precisa é identificar em quais dessas 3 leis você está se sentindo ameaçado ou está sendo ameaçado. E para você vencer o que te ameaça, vencer as inseguranças geradas nas ameaças, você não precisa se livrar do problema, você precisa compreender o que está atrás do problema. Muitas vezes o problema tem solução, mas quando o problema não tem solução, considere que ele já está resolvido. Então, a partir dessa compreensão, ele tem solução. E você vai aprender a lidar com o seu problema. Se você é surdo de nascença, é mudo de nascença, é deficiente de nascença e isso não tem solução, a solução é você aceitar que isso não tem solução. Aí você vai se libertar do estresse, da ansiedade e vai se permitir ser uma pessoa normal, uma pessoa plena e uma pessoa feliz. O que acontece com o ser humano, que faz ele sofrer, é quando ele não aceita a situação, ele acaba aumentando o seu sofrimento.